Amém? Nosso Deus é bom e abençoador. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar nessa série que o pastor está trazendo para a igreja nesses dias sobre os atributos de Deus. Teve uma vez que eu estive aqui e fui abençoado numa pregação sobre Deus, baseado em Gênesis capítulo 1. E eu queria falar dos atributos de Deus, voltando para o mesmo texto que o pastor Zé Roberto pregou, Gênesis capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3. Abra sua Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3. Quero falar ainda sobre os atributos de Deus. Amém? Vou entrar no modo pastor Juarez e vou falar igual o pastor Juarez. Dizem que bons costumes influenciam, né, pastor? Então vamos fazer assim, igual o pastor. Mas quando o Espírito mexer um pouquinho aqui dentro, aí eu começo a correr, entendeu? Aí você corre comigo. Quem sabe até lá eu consigo influenciar pastor Juarez. Ou vice-versa. Amém? Você abriu lá, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, 2 e 3. O pastor Zé Roberto falou sobre Deus nesse mesmo texto, mas eu quero me concentrar em dois atributos de Deus que dá para extrair desse texto. A última vez que eu estive aqui, o pastor falou sobre humildade. Isso, o Deus humilde, né? Isso mesmo. Hoje eu quero falar sobre dois atributos que são muito importantes. Eu quero falar sobre imanência e transcendência de Deus. Falei português difícil agora, né? Fácil demais. Na verdade, vou começar por transcendência, depois parto para a imanência de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve-luz. Amém? Glória a Deus. Já foi orado, não preciso orar mais aqui. Irmãos, tem um texto que eu gosto bastante. Eu já ministrei sobre esse texto várias vezes. E coincidentemente nunca preguei ele em um culto. Já ministrei várias vezes em grupos pequenos, tipo células ou conversas de grupos pequenos com jovens, senhoras e outros mais. Mas é um texto que eu gosto bastante. Ele está em Daniel capítulo 11, versículo 32. O texto fala o seguinte: e os que praticam o mal contra o pacto ou contra a aliança, ele corromperá com lisonjas. A segunda parte ele fala: mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Gosto muito dessa segunda parte pela ordem que o escritor traz para nós. Ele fala: o povo que conhece será e fará. Gosto desse texto porque ele vai contra uma época de produtividade e de ativismo. Uma época em que nossa relação com Deus é aprovada por agendas e por produção. Numa época em que quanto mais ocupado na obra de Deus, mais as pessoas acham que você conhece Deus. Mas o texto fala: o povo que conhece Deus será forte. O texto deixa claro que antes de fazer, quem conhece é. Porque o conhecimento de Deus não nos dá agenda cheia, não nos dá trabalho, nos dá identidade, nos dá personalidade, nos dá caráter, nos identifica e nos dá significado. Então,
eu preciso começar nessa noite dizendo ou afirmando: Deus não pode ser conhecido dentro do tempo. Deus só pode ser conhecido fora do tempo. Segundo a Bíblia, em João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. O escritor de João deixa claro que só podemos conhecer a Deus na eternidade. Fora disso, não dá para compreendê-lo. Não tem como, no tempo limitado que nós vivemos, esquadrinhar, entender, conhecer ou prescrutar a grandeza do Deus que nós servimos. Então, quando voltamos para Gênesis capítulo 1, o escritor desbanca algumas das teorias mais famosas do mundo sobre a existência ou o conhecimento de Deus. A primeira que ele desbanca é o que nós chamamos do panteísmo. O panteísmo, basicamente, resumidamente, defende que tudo é Deus. Que tudo pode ser Deus. Até a TV pode ser Deus. Dependendo do contexto, tudo é Deus. A matéria, a natureza é Deus. Mas quando lemos Gênesis capítulo 1, nós somos ensinados que no princípio, Deus. Ou seja, Deus existe antes de tudo. Esse Deus que está escrito no livro de Gênesis capítulo 1 e na Bíblia toda, existe antes de tudo, logo o panteísmo cai, porque nem tudo é Deus. Apenas um, o Criador de tudo, é Deus. Gênesis 1 também desbanca uma teoria que virou até religião na nossa época, que muitos artistas são famosos por gostar dela. O que nós chamamos de, ateísmo. Já ouviram falar de ateísmo? Ateísmo defende que não existe Deus. Na verdade, ateísmo é mais do que não existência de Deus, é humanismo. Porque não existe nenhum ser humano que não adore um certo Deus. O ateu adora a si mesmo. E o texto começa dizendo, no princípio, Deus. Se você ler o resto da Bíblia, começar por esse texto, você vai entender que nenhum versículo da Bíblia tenta provar a existência de Deus. Nenhum. Não existe na Bíblia um versículo tentando provar. A Bíblia, no Gênesis 1 e 1, começa pressupondo que Deus existe e que o ser humano sabe que Deus existe. Veja só o que a Bíblia faz. No princípio, Deus, ela está pressupondo que qualquer ser humano criado por Deus crê que Deus existe. Então, segundo esse texto, entendo que loucura não é acreditar em Deus. Loucura é não acreditar em Deus. Em outras palavras, ateísmo é loucura humana. E nada mais do que isso. Esse texto também desbanca o politeísmo. Esse texto foi escrito num contexto politeísta, no Egito, onde existem vários deuses, estátuas criadas, animais, bezerros são adorados. Moisés escreve esse texto num contexto em que as pessoas adoram vários deuses. E ele começa dizendo, no princípio, Deus, não deuses. Não existem vários deuses. Existe apenas um Deus. Ele começa derrubando o ateísmo, o politeísmo, o panteísmo. E para terminar nas teorias, porque são várias, vou terminar a noite falando sobre as teorias, ele derruba o que nós chamamos de Big Bang. Big Bang, ele fala que a Terra foi criada como resultado de uma explosão. Não sou físico, não sou químico, mas eu estudei um pouquinho. Eu aprendi que não existe explosão de um corpo sem influência de um segundo corpo. Para um ou dois corpos explodirem, um outro corpo tem que influenciar, tem que causar o aquecimento. Então, nenhum corpo vai aquecer sozinho, sem influência de um outro corpo. Se a Terra foi criada como resultado de uma explosão, então teve um corpo que influenciou essa explosão. Poderíamos dizer que esse corpo seria Deus. Em outras palavras, dizemos que o Big Bang também é uma furada.
existe também a teoria da evolução. Até hoje, ninguém comprovou cientificamente a evolução. A evolução é uma questão de fé. Então, fé no que diz o homem, é fé no que diz a palavra de Deus. Eu escolho fé no que a palavra de Deus diz. Então, eu acredito que tudo foi criado por... E Deus existe e ponto final. Então, quando te chamarem para uma discussão sobre ateísmo, você já fala, louco é você que não acredita, eu creio. Quando te chamarem para uma discussão do panteísmo, você fala assim, como assim tudo é Deus, se Deus é antes de tudo? Se te chamarem para o politeísmo, fala a Bíblia, no princípio Deus, não no princípio deuses. Nós precisamos começar nossa conversa nessa noite afirmando o seguinte, tudo começa e tudo termina com Deus, em Deus. Ele é o princípio. A Bíblia, quando fala da palavra princípio, ela nos dá pelo menos dois significados. O primeiro, origem. Quando ela fala que Deus é o princípio, está dizendo que Deus é a origem de tudo. Deus é a origem da vida. Deus é a origem da criação. Deus é a origem da respiração. Deus é a origem da natureza. Deus é a origem do homem. Tudo vem de Deus. Se Deus não tivesse criado, nós não estaríamos aqui. Quando fala sobre o princípio, a Bíblia também fala sobre o princípio que rege, que fundamenta. Fala sobre fundamento, sobre governo. Declarando para mim e para você, no princípio Deus, está dizendo Deus criou tudo, mas Deus também governa, sustenta e orienta todas as coisas. Nada escapa da soberania de Deus. Nada escapa do olhar soberano, do olhar de autoridade de Deus, do olhar de governo, de presidência e de liderança de Deus. Então, no fim das contas, a questão não é você, a questão não somos nós, a questão não é o homem. O importante é saber que tudo é sobre Deus, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as... Tudo começa em Deus. Isso significa que Deus é a explicação de tudo. Deus é a explicação do ser humano. Deus é o significado do ser humano. Nós não compreenderemos a nós mesmos, a menos que saibamos quem é Deus. Porque Ele é a origem, como eu falei, da vida. Porque Ele é a origem de tudo que nós conhecemos. O propósito da vida é muito maior do que ser feliz. Quantos querem ser felizes aqui? Ninguém levantou a mão, ninguém quer ser feliz? Quantos querem ser felizes aqui? Quantos querem ter dinheiro? Quantos querem ter uma boa família? O propósito da vida não é dinheiro, não é felicidade, não é uma boa família, não é o seu ministério. O propósito da vida é Deus. Vou falar de novo, quem sabe alguém me ajuda a glorificar agora. Estou entrando um pouquinho no modo meu. Vamos lá? O propósito da vida não é ter dinheiro, não é ser feliz, não é ter família próspera, bem sucedida. O propósito da vida é Deus, é seguir a Deus, é viver para Deus, é olhar para Deus. O propósito da vida é... Ponto final. Então nada do que fizermos nessa vida vai ter significado se não estivermos em Deus, se não existirmos em Deus, e se não vivermos em Deus. Mostra uma pessoa que é feliz sem Deus, eu te direi que é a mais miserável pessoa da terra. A felicidade sem Deus é uma hipocrisia, é uma falsa felicidade. Ninguém jamais será feliz sem Deus. Ninguém jamais será verdadeiramente alegre se não tiver relação com Deus. Irmãos, fala comigo assim: fomos feitos por Deus, para Deus. Só uma pessoa entendeu. Vamos falar de novo? Fomos feitos por Deus, para Deus. Algumas entenderam. Vamos falar de novo. Fomos feitos por Deus, para Deus.
Não, está começando a entender. Nós fomos feitos por Deus, para Deus. Não, alguns estão entendendo, vou falar de novo. Eu e você fomos feitos por Deus, para Deus. Porque nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos, porque dele e por ele são todas as coisas. É somente em Deus que eu e você descobrimos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito e nosso destino. Viemos dele, estamos voltando para ele. Então agora não há importância se o céu é em cima ou embaixo. Não é importante se o céu é lá no alto ou embaixo da terra. Não importa, porque eu estou voltando. Não é para um lugar, é para ele. O importante é eu estar diante dele, com ele, é estar na presença dele. Ele que importa. Tudo é para ele. Você tem que aprender uma coisa muito importante. Você se torna parecido com um Deus que você adora. Você já percebeu que todos os fãs de Michael Jackson vestiam igual Michael Jackson? Os fãs de Elvis Presley, você já viu que eles, até o cabelinho, a moda era igual Elvis Presley. Já reparou que a gente é parecido com o nosso ídolo ou o nosso objeto de adoração? Você se torna parecido com um Deus que você adora. E se você adora o Deus que criou os céus e a terra, imagina com quem você é parecido. Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era parecido com Cristo e aconselha a igreja a ser parecida com Cristo. Eu sou parecido com Ele. Tem mais alguém que é parecido com Ele aqui? Eu exalo o perfume dEle, eu falo a palavra dEle, eu ando igual a Ele, eu vivo igual a Ele. Você se torna parecido com Deus que você... Então, se ele é humilde, eu sou. Se ele é manso, eu sou manso. Você consegue entender? É nesse contexto de entender Deus que percebemos que ele é inalcançável. Ele é incompreensível. Ele é distinto da sua criação. Ele está fora do tempo e da sua criação. Ele está além ou acima da sua criação. E sabe como é que se chama tudo isso que eu falei em uma só palavra? Ele é transcendente. Isso chama-se transcendência. É um Deus que está muito além da compreensão humana. É um Deus que está transcendendo o tempo, transcendendo o espaço e transcendendo a matéria. Por isso a matéria não pode ser Deus. Por isso o espaço não pode ser Deus. Por isso a criação não pode ser Deus. Ele não foi criado. Ele não tem princípio, não tem fim. Ele não foi originado por alguém. Eu não posso procurar o Criador de Deus porque Ele não foi criado. Ele criou todas as coisas. Eu não posso procurar o princípio porque Ele não tem princípio. Ele é antes do princípio. Ele é Deus que existe antes de tudo. Faz assim, ó, vamos fazer um exercício aqui. Faz isso comigo, faz assim, ó. Deus nunca fez isso. Porque ninguém está acima dele. Nada está acima de Deus. Deus olha tudo assim. Tudo está debaixo dele. Ele está acima de todas as coisas. Um dia eu cheguei na igreja e falei assim: eu vou pregar hoje sobre uma coisa que Deus nunca viu. Os irmãos ficaram confusos, como assim Deus nunca viu? Deus vê tudo. Eu falei: Deus nunca viu nada, nem ninguém acima dele. Nunca vai ver. Ele é transcendente. O tempo teve um começo. O espaço e a matéria começaram simultaneamente com o tempo. Quando Deus disse haja, quando Deus criou, deu início à matéria, ao espaço, ao tempo.
tudo isso começou? Deus não. Antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria, nós somos ensinados assim, ó, no princípio, Deus. Você aprendeu? No princípio. Então, nesse ponto, eu preciso que você entenda uma coisa. A razão humana deve submeter-se completamente à fé em Deus. A tua razão. Que muitas vezes falam a razão e a fé não podem comungar, não podem viver juntos. Não é verdade? A sua razão deve submeter-se à fé em Deus. Nós temos uma fé que pensa e uma razão que crê. Eu estou querendo dizer que a sua consciência humana, a sua lógica humana, a sua filosofia humana, o seu conhecimento humano tem que subjugar-se ao conhecimento que você tem de Deus. A verdade, irmãos, é o seguinte: Deus é mais verdadeiro, mais real do que todos nós aqui. Em Hebreus fala isso, as coisas espirituais criaram as coisas visíveis. Hebreus capítulo 11, ele fala que as invisíveis são mais reais do que as coisas visíveis. Às vezes nós temos a impressão de que, como nós não vemos, é uma fantasia. Deus não é uma fantasia. Nós somos mais reais. Aliás, Deus é mais real do que todos nós aqui. Deus é mais real do que a comida que você comeu hoje. Você comeu um churrasco, né, Jojo? Joelma, comeu um churrasco, não foi? Deus é mais real do que aquele rodízio de churrasco que você almoçou hoje. Deus é mais real do que essa bateria aqui. É mais real do que qualquer coisa que você possa imaginar. Você consegue perceber? Você consegue entender? Então, qualquer pensamento humano que não parte de Deus, então qualquer conhecimento humano que não parte de Deus, é ignorância, é prepotência, é fanatismo. E o fanático é o extremo, é extremista a ponto de ser guiado ou ser conduzido igual um gado ou um matador, sem saber porque está indo para lá. Ele faz tudo que é mandado. Mas a pessoa que tem conhecimento de Deus, ele não anda por andar. Ele segue a palavra de... Quem segue a palavra de Deus aqui? Irmãos, eu estou querendo dizer, em outras palavras, que nós não podemos compreender Deus com nossas mentes limitadas. No dia que alguém aqui compreender Deus com essa mente limitada que você tem, você passa a ser Deus. Como eu sei que nenhum vai compreender, posso afirmar com certeza, ninguém aqui jamais será Deus. Ninguém. Só existe um Deus. E embora o humanismo tentou nos convencer que nós somos Deus, não somos. Somos homens pobres, nus, falhos, pecadores, precisando demais da misericórdia de Deus. Quando você e eu falamos sobre o tempo, nós falamos sobre o tempo de forma linear. 4 horas, 5 horas, sábado, domingo, semana que vem, mês que vem, isso é linear. E Deus não pode ser compreendido dentro desse jeito de olhar o tempo. Não podemos incluir Deus da nossa maneira, na nossa visão de tempo. Ele está fora do tempo. Por isso, quando Moisés foi perguntar para ele, qual é o seu nome? Deus falou, eu sou. Deus está dizendo, em outras palavras, ontem eu sou, hoje eu sou, amanhã. Sabe o que ele está dizendo, Dindão? O passado, o presente e o futuro, para Deus, são a mesma coisa. Eles se cruzam como se fosse a mesma coisa. Deus está, ao mesmo tempo, no passado, no presente e no futuro. Aqui complica muito o seu pedido de oração. Porque quando você vai fazer uma oração a Deus e fala, você vai pedir a Deus, você fala com urgência. E você é imediatista, quer que as coisas aconteçam agora. O problema é quando você faz pedido de oração, a tua visão do passado é embaçada, não é clara. Tem coisas que você esqueceu. E a tua visão do futuro é zero. A única coisa que você sabe bem qual que é? O
presente. Então você fala, Deus me dá um carro. Deus que conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro, Ele fala, espera aí. Espera um pouquinho. Agora esse espera um pouquinho, mais uma vez fica complicado, porque pode ser, espera 1000 anos, ou espera um segundo. E essa espera de Deus, Ele responde com base no que Ele conhece do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Vai ficar complicado. Então, o escritor nos ensina a fazer melhor a oração. Como é que é? Tudo que pedires em nome de Jesus. Agora, o que é isso, pedir em nome de Jesus? O que é isso? Pedir em nome de Jesus é simples. É pedir o que Jesus pediria. Então, é assim, quando você vai fazer uma oração, você fala, Jesus, qual seria o seu pedido para essa situação? E Jesus fala, este seria o meu pedido. Então, faça esse pedido, que a sua oração será respondida. Porque a gente acha que a gente vai chegar diante de Deus e falar assim, eu creio que vou ter um carro, e Deus vai dar um carro. Mas não seria isso que Jesus ia pedir para você? Jesus que conhece o seu passado. Qual seria o pedido de Jesus para você, que está pedindo marido, por exemplo? Qual seria o pedido de Jesus para você, que está pedindo um carro, dinheiro? Qual seria o pedido dele? Nenhum pedido de Jesus vai se distanciar da salvação de vidas, da pregação e propagação da palavra e do evangelho no mundo. Então, qualquer pedido que a gente faça, que não tenha como alvo levar o mundo a se dobrar diante de Jesus, com certeza não é um pedido de Jesus. Fui muito pesado contigo, não fui? Porque agora você pensou, agora eu não vou pedir mais dinheiro, não. Sabe, irmãos, é simples. Nós somos abençoados para... Então, todo pedido de bênção que não seja para abençoar, pode ter certeza que Deus vai falar, espera um pouquinho, que eu vou pensar no seu pedido. Eu quero um carro, Deus. Para quê? Você quer um carro? Para quê? Eu quero uma casa, Deus. Para que você quer uma casa? Para quando o missionário pedir abrigo, você falar, então, missionário. Para quando o irmão sair lá da Barra Bonita para vir cultuar aqui, ficar tarde, não conseguir voltar e falar assim, me dá um abrigo, você falar assim, não dá não, dá não. Eu quero dinheiro, quando o irmão sair contigo para lanchar, o irmão sem nada para comer, você falar assim, irmão, se vira, não tem dinheiro para comprar lanche para você não. Tudo bem que tem gente que é folgada, né? Vai na lanchonete sem dinheiro, e todo mundo está pedindo Coca-Cola, ele pede suco, ele pede o lanche mais caro que tem, sabendo que não tem dinheiro, esperando que o irmão Mário pague a conta. Peraí, você tem que orar direito, pensa que Deus é bom e abençoador, mas Deus não é bobo não. Tem hora que Deus fala assim, agora você vai se virar pagar essa conta aí, é tua. Toda a bênção que você pede, não pensando no reino de Deus, você não está pedindo em nome de Jesus. Deus, Ele disse, eu sou o que sou. Ele está dizendo, eu sou autoexistente, eu sou atemporal, eu sou inalcançável, eu sou autossuficiente, eu sou imutável, por meio de quem todas as coisas foram criadas e existem. Quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu não evoluo, eu não aprendo, eu não melhoro, eu não cresço e eu não mudo. Irmãos, Deus não evolui não, você evolui, Deus não. Deus não aprende nada. Deus aprendeu, não existe isso para Deus. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Deus não melhora. O meu Deus melhorou, só se for o Deus de Baal. Nosso Deus não melhora. Não existe essa ideia, esse conceito, nosso Deus melhorou, não. O perfeito não pode ser aperfeiçoado. Não, vou falar de novo, esse povo não viu não, Deus. Pai, não ouviram o que eu falei sobre ti. O perfeito não pode ser aperfeiçoado. Vou falar, Pai, vou falar até eles glorificados de verdade. O perfeito não pode ser aperfeiçoado. Deus não pode ser melhorado.
Deus não pode ser mudado. Não pode. Não existe essa ideia. Como eu falei, Deus conhece e sabe tudo. O perfeito não pode ser melhorado, não pode ser criado, mas o perfeito cria ordem no meio do caos. Vou falar, o perfeito cria ordem no meio do caos. É por isso que no livro de Gênesis nós vemos falando assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando tudo estava um caos, aquele que é perfeito estava se movendo acima do caos, dizendo: eu crio ordem onde tem bagunça, eu trago estrutura onde está quebrado, eu trago vida onde há morte, eu trago princípio onde não há regras, eu trago glória onde não existe alegria. O perfeito não pode ser melhorado. O perfeito não pode ser criado. Ele cria vida. Ele cria propósito na confusão. Nós que não sabemos para onde íamos, Ele cria destino no deserto. Ele cria significado para os que estão abandonados. Ele cria consolo para os que choram. Ele cria conforto para os desamparados. Ele cria abrigo para os que estão sem pastor. Ele cria vida para quem perdeu a esperança. Porque Ele é Deus. O perfeito não pode ser melhorado. Jamais. Ele cria o homem. E Ele cria o homem com um propósito muito claro e bem definido. Quando a Bíblia fala sobre a criação do homem, fala que Deus criou o homem à sua semelhança. Quando falamos de imagem, nós temos que ter a figura do espelho para entendermos. Ou pense em uma escultura. Se eu decidir fazer uma escultura do pastor Juarez, e pegar a escultura e colocar aqui na frente, qual é o meu propósito? Com a escultura ou a imagem do pastor Juarez, eu quero comunicar algumas coisas sobre ele para quem vê a escultura. Não entendeu? Quando Deus criou eu e você, o propósito era para que nós comunicássemos ou exibíssemos como Ele é e o que Ele é. Eu estou dizendo que você, como ser humano, foi criado para revelar Deus aonde você anda. Eu não estou entendendo. Eu falei no começo que Deus é a nossa explicação. Eu estou dizendo que Deus queria explicar para o mundo como Ele é, criou você. Não sei. Você não está entendendo? Eu estou dizendo que Deus queria mostrar para São Manuel como Ele é e criou você. Deus queria mostrar quão grande Ele é, quão glorioso Ele é, quão belo Ele é. É por isso que Paulo fala: rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo: seu corpo não foi feito para ser idolatrado, seu corpo não foi feito para ser desgraçado, seu corpo foi feito para manifestar a glória de Deus na terra, seu corpo foi feito para exibir a glória de Deus na terra, você foi feito para andar e as pessoas verem. As pessoas têm que... Pastor, eu tentei muito ser igual, você não está dando não. Não está dando não, pastor. Ainda não consegui me influenciar, pastor, está difícil. Eu estou dizendo que as pessoas têm que olhar para você e admirar Deus. Paulo fala, somos como espelho, somos como carta aberta, lida por todos. Então eu estou dizendo que ao olharem para você, as pessoas têm que ver Deus. Ao falarem contigo, as pessoas têm que ouvir a voz dele. Ao falarem com você, as pessoas têm que ouvir Deus falando. Ao abraçarem você, as pessoas têm que sentir o perfume de
ao cantar com você aqui, Lucinha, as pessoas têm que falar assim: eu estou cantando com Lucinha, com meus irmãos e com os anjos de Deus. É uma glória tamanha que não dá para compreender. Você foi criado para refletir, como que por espelho, a glória de... Sabe o que nós fizemos com esse espelho? Satanás veio e falou assim: ô cara, escute aqui. Deus e você é mais bonito que ele. Para de ficar olhando para ele. Você foi criado à imagem dele, então você é igual a ele. Você pode comer o conhecimento, árvore, conhecimento do bem e do mal, e ser igual a ele. Aí o que nós pegamos o espelho. O espelho tem um lado do espelho, tem um lado preto, mas não é? Aí nós fizemos o seguinte: pegamos o lado preto, apontamos para Deus. Aí, o que nós temos refletido agora embaixo é apenas uma sombra. E nós somos a sombra agora. Satanás tirou a imagem de Deus e nos transformou em sombras. E ele nos convenceu a amar mais a sombra do que a glória de Deus. Muitos de nós estão apaixonados pela sombra, que somos nós, e não pela glória de Deus. Muitos de nós perdemos horas e horas brigando com a esposa, porque somos apaixonados por nós mesmos. Perdemos horas e horas na academia, porque somos apaixonados por nós mesmos. Nada contra a academia. Perdemos horas e horas do gula comendo, porque somos apaixonados por nós mesmos. Perdemos horas e horas brigando, pai, filho, família, separando, divorciando, porque somos apaixonados por nós mesmos. Mas ainda bem que Jesus veio, e a Bíblia fala que ele é a imagem perfeita da glória de Deus. Ele é a glória de Deus que estava oculta, que se os poderosos conhecessem, jamais o teriam crucificado. Mas o que Deus tem guardado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Sabe por quê? Ele é a expressão exata da glória de Deus. É quando compartilhamos Cristo nas nossas vidas que a imagem de Deus é restaurada em nós. Então, você precisa aprender uma coisa sobre o cristianismo. E disse Deus: haja luz. Falei do primeiro atributo, qual que é? Transcendência, não é isso? O segundo atributo é, fala comigo, imanência. Certo? No princípio criou Deus os céus. No princípio criou Deus o... Sabe qual é o maior problema do ser humano? É que nós sempre começamos de baixo para cima. E aí tudo fica errado. Não é para começar de baixo, tudo começa em cima. Tudo começa de cima para baixo. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É que ela entendeu errado o cristianismo. O cristianismo não é a religião que começa do homem para Deus. É a religião que começa de Deus para o homem. Eu estou dizendo em outras palavras que o cristianismo é um encontro apaixonado entre os céus e a terra. A Bíblia começa falando no princípio criou Deus os céus e a terra. E termina falando que criou Deus um novo e uma nova. Porque o cristianismo é isso, é o céu indo atrás da terra, é Deus indo atrás do homem. Cristianismo não é o caminho que nós abrimos em direção ao homem, é o caminho que Deus abre em direção ao homem. Não é o caminho que o homem abre em direção a Deus, é o caminho que Deus abre em direção ao homem. Isso se chama imanência. Quando o escritor fala assim, ó, o anjo disse que o seu nome será. Quando o escritor de Mateus fala, o anjo disse que o seu nome será. Não, Vicente não. Emanuel. Ninguém vai me ajudar a glorificar, não. Quando o escritor de Mateus fala que o seu nome será.
Eu falei que primeiro, Ele é inalcançável, Ele é inacessível, Ele é grande demais. Mas agora a Bíblia está falando assim, que aquele que é infinito passou a viver com aquele que é finito. Não me entendeu? Aquele que é perfeito passou a andar junto daquele que é imperfeito. Aquele que é bom passou a conviver com aquele que não é bom. Aquele que é santo passou a viver com aquele que não é santo. Eu estou dizendo que Deus passou a viver com a criatura. O clímax da imanência de Deus se dá quando João fala assim, ó. Vamos lá ler esse texto que é bom. Ele fala assim, ó. Cadê? Onde está? Texto famoso. No princípio era o verbo. E o verbo estava com. E o verbo era. Ele estava no princípio com. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito. Nele estava a vida. E a vida. Está aqui, não, vamos lá. E a vida era a luz dos homens. Continua. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja só, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para o testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz, igual você. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem no mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Essa é uma tristeza. Isso é triste demais. Continua. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, vamos ler juntos? Mas deu-lhes de serem feitos filhos aos que creem. Versículo 13. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler junto esse versículo 14. E o verbo no versículo 1, ele fala da transcendência dele, ele fala de um Deus que existe antes de tudo. No versículo 14, ele fala de um Deus que passa a habitar conosco. Ninguém vai dar glória a Deus, não? Ele escolheu viver conosco. Quando falamos sobre a imanência de Deus, precisamos afirmar que Deus é Espírito. Diga amém. Deus é Espírito. É verdade que a Bíblia fala sobre as mãos de Deus. Mas quando a Bíblia fala sobre as mãos de Deus, ela está querendo falar para você que Ele tem todo o poder. É verdade que a Bíblia fala sobre os olhos de Deus. E quando ela fala sobre os olhos de Deus, ela quer dizer para você que Deus vê tudo. É verdade que a Bíblia fala sobre a boca de Deus. Mas quando a Bíblia fala sobre a boca de Deus, ela está querendo dizer que Deus fala, se comunica com você, responde às suas orações. É verdade que a Bíblia fala sobre os ouvidos de Deus. Quando fala sobre os ouvidos, ela está querendo dizer que Deus ouve todas as coisas. Deus é um espírito pessoal. Em outras palavras, Deus não é uma coisa. Deus não é um fogo. Fogo é apenas uma palavra ilustrativa sobre quem Ele é. Deus é uma pessoa. Deus tem vontade, personalidade, desejo próprio. Ele tem nome. E Ele falou para Moisés: meu nome é Yahvé, que significa eu sou. Ele é um Deus pessoal e comunicativo. Ele é um ser relacional. E sua vontade se manifesta na comunhão. Eu estou dizendo, em outras palavras,
que Deus é uma comunidade em si mesmo, de três: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus, que é uma comunidade, ele é experimentado na individualidade e manifestado na coletividade. Como eu falei, podemos viver momentos com Deus a sós, mas ele também se manifesta na comunhão. Deus ama a comunhão. É por isso que Deus nos criou interdependentes. Você precisa de mim, como eu preciso de você. Você precisa do seu filho, da sua filha. Não somos uma ilha, somos uma igreja. Não somos uma ilha, somos uma. É por isso a palavra é onde estiverem. Não é onde estiver um, é onde estiverem, porque na comunhão que o poder de Deus é derramado, é na comunhão que a bênção de Deus é derramada, é na comunhão que o fogo de Deus é experimentado. Você já percebeu que para tudo que Deus criou, Deus falou, haja e houve? Você percebeu isso? Para tudo que Deus criou, Ele falou, haja luz e houve luz. Ele falou, haja plantas e as plantas houveram. Mas quando Ele vai criar o homem, a ordem muda. Presta atenção. Deus fala, Ele falando com o Filho e o Espírito Santo. Ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Existe diferença entre criar e fazer. Quando você cria, você não tem referência, você cria do nada. Quando você faz, você tem referência. Quando Deus fala, façamos homem, Ele está dizendo, eu sou a referência do que eu vou criar agora. Eu vou criar a partir de mim. É por isso que a Bíblia fala, criou Deus, homem e mulher. Mas a Bíblia fala que depois Deus tocou. Deus não, quando cria o homem, Deus não fala somente, Ele toca. Ele pega e faz um corpo, porque Deus está dizendo, eu estou comunicando a minha vontade. E isso fica mais claro quando a Bíblia fala que Ele soprou o fôlego de vida. Ele estava deixando claro para mim, eu não vou me relacionar com o macaco, mas eu vou me relacionar com aquele que eu criei conforme a minha imagem e semelhança. Deus não criou você para viver longe dele. Deus criou você para tocar nele. Deus criou você para abraçar ele. Deus criou você para ter o fôlego dele. Deus criou você para se relacionar com ele. Deus criou você para Paulo dizer, acaso não sabeis vós que sois o templo? Não, vou falar de novo. Eu estou terminando agora. Acaso não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de quem? Habita. Pastor Domingo, vamos voltar lá para a África, Pastor Domingo. Vamos pregar lá, o povo vai dar mais glória. Ele está dizendo, acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus talvez eles vão ler, vão acreditar mais em mim. Coloca 1 Coríntios 3, acho que é 3,19. 1 Coríntios 3,19, quem sabe lendo, vocês vão acreditar mais em mim, vão dar glória a Deus, vão ir lá. Quem sabe, assim, falar assim, esse missionário aí não está inventando coisa na cabeça dele. Como é que é? É 3,19? Não, não é isso não. Mas não é isso mesmo que eu quero. 1 Coríntios, quantos irmãos? Alguém conseguiu achar? 1 Coríntios 3,16, vamos lá, volta para 16. Ali, 16, olha o que o texto fala. Vamos ver se me ajuda a glorificar a Deus agora. Olha o que Paulo fala. 3,16. Aí ele fala assim, não
Põe 17, põe 17. Se alguém... Sabe por que isso não está glorificando? Na Bíblia, templo é lugar de conexão. Vou falar, templo é lugar de encontro. Templo é lugar de adoração. Deus está dizendo, não é no monte, não é na igreja, não é na rua onde eu me encontro com o homem. Eu me encontro com o homem dentro de você mesmo. Você é o ponto de conexão entre Deus e o homem. Vamos terminar com outro texto que eu gosto muito. Esse texto que me deu foi o pastor Juarez. Me fez colocar esse texto no meu livro, que vai sair daqui a 10 dias. Vamos lá. 1 Pedro 2,9. Pastor, me fez colocar esse texto no meu livro. Olha só o que está dizendo. 1 Pedro 2,9. Veja o que esse texto fala. E se você não glorificar, você não é crente não. Fique de pé. Minha voz já foi embora. Fique de pé, fique de pé. Por favor. Vamos ler junto esse texto. Para ver se a gente glorifica a Deus junto. Vamos lá? Vamos lá ler juntos? Vamos lá? Mas vós... Deixa eu explicar isso para você antes de nós orar. Ele está dizendo, o Deus que não pode se alcançar, Ele passou a morar dentro de você. Só que ao passar a morar dentro de você, Ele fez de você um ponto de encontro entre quem? Deus e o homem. Só que Ele não fez a gente um ponto de encontro apenas por fazer. Quando Ele fala que nós somos sacerdócio real, Ele está dizendo que a minha vida não é assim. Eu vou na igreja, adoro a Deus, interrompo a adoração, vou para casa, depois volto no domingo que vem para continuar a adoração. Ele está dizendo que tudo na minha vida, tudo na minha vida é... Não está entendendo. Ele está dizendo que tudo na minha vida é... Tem alguns sem entender. Vamos lá. Tudo na tua vida é adoração. Você está adorando quando está atendendo paciente, Lucinha. Você está adorando quando você está fazendo biscoito, comida. Você está adorando quando você está ensinando. Nós estamos em constante adoração. Nós não interrompemos. Vou parar um pouquinho agora, depois vai adorar. Não. Deus mora dentro de... Então nos comunicamos com Ele 24. Por isso orai sem cessar. Posso fazer uma pergunta? Você ama Deus? Você ama Deus? Vou chamar o pessoal aqui para fazer cantar. Eu não sei o que eles vão cantar. Vamos cantar. Grande é o Senhor. Conhece? Pode. Muito digno de louvor na cidade de nós. Conhece a música? E eu quero te convidar a fazer uma coisa que a gente normalmente não faz aqui hoje. Hoje é domingo das mães. Cadê as mães? Normalmente a gente faz apelo para um grupo só, não é? Eu podia fazer apelo hoje só para as mães, mas hoje eu quero fazer um apelo diferente. E eu quero chamar todo mundo para aqui na frente. Vamos adorar aqui na frente, todo mundo junto, pertinho. Sai desse lugar, sai desse banco confortável, essa cadeira confortável que o pastor Juarez comprou. No primeiro dia quase dormi ali. Sai dali, vem, quer ajoelhar, ajoelha, quer ficar de pé, fica, sai desse lugar, todo mundo, estou chamando todo mundo. Enquanto eles cantam, nós vamos cantar juntos, vamos adorar juntos. Nós não fazemos isso, mas sai do seu lugar, criança, jovem, velho, vamos ficar aqui perto um do outro. Não perde nada. Quero te pedir, um favor, não perde nada para Deus, só adore Ele. Só glorifique o nome dEle. Não fala, eu quero casamento, esquece isso. Isso mesmo, linda, pode subir, fica à vontade. Olha como é bonita, parece comigo. Vamos lá? Enquanto o pessoal aqui
adora junto, vamos adorando. A minha voz sumiu. Você pode ficar à vontade. Se você quiser adorar com alguém, também fica à vontade. Se você quiser dar mãos para alguém, fica à vontade. Mas vamos adorar. Adore. Se quiser cantar, cante. Se quiser adorar do seu jeito, adore do seu jeito. Mas fale com Ele. Fale para Ele que você o admira. Fale para Ele que você o ama. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Adore. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Se nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levante sua voz, adore Ele, fale com Ele,
engrandeça o nome dEle, exalte o nome dEle, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é tremendo. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de São Manuel, Ele é o Senhor de tudo. Ele é Deus soberano, que governa sobre tudo. Não foi criado, criou. Deus que fala, que se comunica. Nós te adoramos, Senhor. Tu és grande. Nós te adoramos, Senhor. Tu és grande. Nós te adoramos, Pai. Bendizemos o seu nome, porque tu és Senhor de tudo. Grande, tu és grande. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E